Olá, pessoal. Bom dia. Todo mundo me vendo? Tudo tranquilo? Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos à palestra Conhecendo o INAVE, Instituto da Audiovisual e as Formas de Inclusão no Ambiente de Trabalho. Em nome da RH Serrana, agradecemos a participação de todos, em especial a nossa palestrante, Cleide Batista Fávero. A RH Serrana atua há mais de 33 anos, sendo referência em gestão, valorização de pessoas e tem por objetivo promover conexões de pessoas e organizações, sendo protagonista de uma comunidade colaborativa e inovadora. Queremos agradecer aos patrocinadores de gestão, parceiros que sempre apoiam as nossas ações, são eles: Advance, Círculo Saúde, Detela, Emercor, Marco Polo, Metadados, Proalt, Protesul, Randon, Rodoil, Cimex e U. Acesse o site e as redes sociais da RH e confira a agenda dos cursos, palestras e eventos programados. Lembramos que, ao final da palestra, será encaminhado por e-mail o link da pesquisa de satisfação e, após o período da pesquisa, o certificado estará liberado no nosso site. Queremos lembrar também todos os participantes que deixam os microfones desligados para uma melhor palestra, para não ter interferências. Hoje acontece a palestra Conhecendo o INAVE, Instituto da Audiovisual e as Formas de Inclusão no Ambiente de Trabalho. Este evento integra as atividades do projeto Diversidade em Pauta. O projeto Diversidade em Pauta iniciou suas atividades em 2021 e aborda temáticas diversificadas que serão abordadas em formato de atividades gratuitas, cursos ou workshops. Os assuntos terão um direcionamento do que está acontecendo atualmente. Idealizado pela equipe da RH Serrana, o projeto tem por objetivo promover espaços para discussão, sensibilização e estruturação de ambiente de trabalhos livres de preconceito e discriminação, fortalecendo a cultura da diversidade e inclusão nas organizações. A RH acredita que organizações que buscam disseminar a cultura do acolhimento à diversidade e da inclusão, impulsionando suas ações e práticas para o desenvolvimento humano e sustentável, poderão colaborar para uma transformação social, tornando a sociedade mais justa para as gerações atuais e futuras. Vamos passar a palavra à palestrante Cleide Fávero, que irá se apresentar e dar início à palestra. Cleide? Bom dia. Todos me escutam bem? Vocês estão me escutando? Sim, estamos escutando. Pessoal, se vocês quiserem pegar e botar, se pronunciarem no chat, ligarem as câmeras, fiquem à vontade. Então tá. Bom, primeiramente eu quero agradecer, né, AR Serrana pelo convite, e estávamos comentando antes ali que eu acho que a parte da deficiência visual realmente, né, assim como eu falei no convite, o vídeo do convite, a deficiência é uma coisa bastante interessante na hora que se fala em inclusão, né. Primeiro, deixa eu falar um pouquinho de mim, né? Eu sou uma das sócias fundadoras aqui do Instituto, que já tem 12 anos, tá? A minha primeira formação é pedagogia, né? Com capacitação aí na área da deficiência visual, na qual eu atuo há mais de 30 anos, tá? Então, voltando àquela minha fala de experiência, o que eu noto? Que a inclusão no mercado de trabalho da pessoa com deficiência visual, ela passa por um caminho bastante interessante, instigante e próprio, em que, assim, é bem difícil essa inclusão no mercado de trabalho, tendo em vista que a deficiência visual é uma deficiência que acompanha o ser humano ao longo da vida, porque nem todos nascem cegos, nem todos nascem com problema de visão. E isso é um problema que pode acarretar a qualquer um de nós em qualquer fase da nossa vida. Então, eu acho bem mais difícil, e é por isso que hoje, né, eu vou apresentar um pouquinho aqui do Instituto para vocês, de quem é a nossa clientela, quem é o nosso público-alvo, de que forma a gente faz essa inclusão, como a gente avalia, tá? E em qualquer momento, tá? Vocês podem me parar para fazer qualquer pergunta, porque eu costumo dizer, quando eu falo assim, que eu gosto tanto dessa minha área, né? Eu sou tão apaixonada por isso, eu trabalho há tanto tempo aqui, que engata primeiro eu começo a falar, e às vezes eu fico achando que a pessoa que está do outro lado está entendendo muito bem de todos os termos que a gente fala e não. Então, quando aparecer alguma dúvida, por favor, me interrompam, tá? Vamos ver aqui que eu não estou conseguindo passar agora. Por quê? Não está passando. A minha colega lá, a Fabiola, não está passando aqui. Por quê?
Só um minutinho, Cleide, que a gente vai verificar aqui. Cleide, tu dá o ESC. Vamos sair do teu modo apresentação. Tá. Não saiu, né? Eu dei o ESC. Só que não saiu do modo apresentação. Travou. Tem um botãozinho escrito stop. Não, ali não tem? Aqui onde aparece na tela, para mim, não. Ah, tem. Não, stop vídeo só. Esse aí, pode apertar. Ah, tá. Ok. Tu desligou a câmera? Uhum. Era esse stop só que tinha. Então liga de novo. Uhum. Ok. Não conseguiu passar? Vamos ver. Não, eu acho que eu vou pedir ajuda aqui para a minha colega, que está aqui pertinho de mim. Tá. Já retorno. Desculpa aí, só um momento. Tá bom. Meu tio, que eu não estou conseguindo passar. Pessoal, só um minutinho para a gente resolver. A gente já vai dar início à palestra, tá? Não estou conseguindo passar. Deixa eu desligar o som. Eu tentei sair. Desliga o som também. Eu tentei sair. Eu vou vendo tudo bem. Agora que vai, Cleide. Ok? Agora que sim. Vamos lá no modo apresentação. Vamos lá para o modo apresentação. Onde é que tu estava de nossa? Não tinha nem começado. Tá passando aí para vocês? Tá, está passando. Então tá, ok. Então tá, ok. Desculpa o transtorno. Tudo certo, acontece, né? Então tá, falando um pouquinho do Instituto, né? Então, o INAV, não sei se algum das pessoas que está aqui presente conosco conhece. Na verdade, ele é um órgão, um OCIP. Agora, na verdade, nós até mudamos, nós somos SEBAS, tá? Fundado em 2009. E qual é a nossa proposta, né? Trabalhar com oportunidade, educação, nosso pilar é educação, habilitação e reabilitação, sempre pensando na inclusão, seja ela profissional, familiar, educacional. Então, o nosso tripé é a educação, habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência visual. Tá? Um pouquinho aqui de quem é a nossa população, tá? Então, nós temos atualmente, quem é a pessoa público-alvo da deficiência visual? É a pessoa cega, de baixa visão, e surdo-cega, que eu vou esclarecer um pouquinho melhor para baixo ali a característica e a classificação de cada um. Então, hoje no INAV, tá? Nós temos com deficiência visual 53%, cegueira com 17%, a deficiência múltipla com cegueira 7,3% e a deficiência múltipla com baixa visão 20,1%. O que isso mostra para nós, tá? Que dentro dessa área da deficiência visual, a gente tem uma ideia errônea de que assim, a gente liga deficiência visual à cegueira, sempre, né? Deficiência visual, cegueira, braille, bengala. Só que na realidade não, tá? De acordo até com a Organização Mundial de Saúde,
a maior clientela dentro da área da deficiência visual é o baixa visão, que a gente vai ver um pouquinho ali quem é esse baixa visão, tá? Seguido da cegueira, né? E aumentando grandemente nos últimos tempos a deficiência múltipla associada à deficiência visual. Tá? Então, a origem, normalmente a nossa maior clientela é de origem congênita, da deficiência visual congênita, ou seja, já nascem com essa deficiência visual, mas assim mesmo tem um grande percentual de pessoas que ficam depois. E aí tem várias patologias que têm aumentado grandemente ultimamente, que a diabetes é uma das grandes causas mais recentes de deficiência visual adquirida. E aí a gente entra numa outra seara, né, da falta de prevenção, que é uma coisa meio cultural, né, da população, como de forma geral, de não se prevenir de algumas doenças que podem acarretar a perda da visão. A faixa etária, vocês vão ver que hoje em dia, né, de 6 a 19 é a nossa maior faixa etária, então que abrange as crianças que começa da habilitação visual, né, e abrange aquela faixa etária escolar, de cursos profissionalizantes muito aqui, e em seguida a faixa que tem bastante pessoal ali também é a faixa de 20 a 49, que é uma faixa etária de pessoas condições de trabalhar, né, de exercer atividades laborativas. E aqui a escolaridade, a gente vê, né, que realmente a escolaridade, quem chega lá no fim da escolaridade é uma parcela pequena. Isso é um incentivo bastante grande que se faz, tá, aqui na instituição para que as pessoas busquem a sua capacitação, né, que busquem estudar, que busquem fazer cursos profissionalizantes, pensando também nesse mercado de trabalho. Os nossos objetivos, né, que são justamente oferecer situações que possibilitem o acesso a essa pessoa, porque apesar, né, de já termos muitos anos trabalhando e lidarmos com a deficiência visual há muito tempo, ainda o acesso a essa educação, habilitação, reabilitação, às vezes é dificultado, né? Às vezes a pessoa ainda não conhece o INAVE. Encontramos ainda, em 2021, pessoas que não têm acesso a nenhum tipo de atendimento na área da deficiência visual por desconhecer que existe. Tá? Então, oferecer apoio e orientação, ali tem um errinho sociofamiliar, então a gente trabalha muito com as famílias, de todas essas faixas etárias, porque quando você tem uma deficiência visual, a família também é muito afetada, a gente vê isso, então a gente trabalha a família. E conscientizar a sociedade da importância dessa prevenção e do atendimento precoce. Então, cada vez que eu tenho chance de conversar, né, a gente vai ver que a parcela de deficiência visual e as patologias, que eu não vou abordar aqui com vocês, que trazem as pessoas até nós e que fazem com que elas entrem nessa condição de deficiente visual, a maior parte delas são preveníveis. Isso eu falo desde o bebezinho, que nasce lá e que tem retinopatia da prematuridade, que pode ser prevenido, até o adulto lá que vem a perder a sua visão por diabetes, por falta de controle da pressão do seu olho. Então, tem aumentado bastante e isso é prevenção. Então, sempre que a gente tem possibilidade de falar da prevenção e da precocidade, isso é, né, a gente vê que quanto antes as pessoas chegam para reabilitação, ou quanto mais se cuidam na prevenção, tanto quanto melhor, né? As nossas áreas de intervenção, então, o que o INAVE trabalha? A gente faz avaliação diagnóstica e funcional, que é uma avaliação que é coadjuvante com a avaliação clínica. Então, todo o usuário, a gente chama assim aqui, todo usuário que chega para nós, ele chega com um laudo oftalmológico. Tá? Grande parte deles chegam encaminhados, inclusive, por oftalmologistas. Então, eles chegam com o diagnóstico e aqui a gente faz essa avaliação funcional. O que é isso? Exatamente o que ela diz. Como funciona a visão daquele usuário? Mesmo que ele tenha a mesma patologia e 10 tenham a mesma patologia, a funcionalidade será diferente. Tá? Essa parte aqui no INAVE, quem faz sou eu. Então, toda pessoa que chega aqui vai passar pela entrevista, anamnese, em seguida para a avaliação funcional da visão, que vai nortear todo o programa de atendimento dele aqui no Instituto. A intervenção precoce com orientação à família, então, nós temos uma parcela muito grande de bebês, que inclusive é uma coisa bem interessante, que nesta pandemia agora, nós temos, assim, seis crianças, e a nossa criança mais jovem tem 2 meses de idade. Tá? Orientação sociofamiliar, que é a família. Atendimento educacional especializado, então, se essa pessoa precisar aprender braille, aprender soropan, aprender a utilização de recurso óptico, aprender a utilização da bengala, tudo é feito aqui, a partir daquele programa pré-estabelecido anteriormente. A estimulação e reabilitação visual,
Orientação e mobilidade, que é o uso da bengala, nas mais diversas condições. Atividades de vida diária prática, né, que o nome soa assim meio estranho, mas é exatamente assim, a pessoa que é cega ou que ficou cega, como vai fazer todas as suas coisas de vida prática, que é uma coisa que nós todos pensamos, meu Deus, né? Desde a coisa mais simples, encher a xícara de café, colocar a pasta de dente na escova, saber se eu estou usando shampoo ou condicionador quando eu estou embaixo do chuveiro, como fazer o café, eu gosto de tomar chimarrão, como fazer o chimarrão, tá? Então, isso é o trabalho nas atividades de vida diária e prática que se trabalha. Informática e tecnologia assistiva, que hoje em dia, assim, a questão de informática, ela vem grandemente a beneficiar o portador, a pessoa com deficiência visual, porque depois, mais adiante, vocês vão ver os softwares que tem, eles são fabulosos e eles dão acesso, assim, uma independência total, desde o celular, né? As atividades artísticas, a gente preza muito por esse lado também prazeroso, né, do que fazer. Então, nós temos oficinas de música, de instrumentos musicais, de artesanato, de oficina de xadrez. Então, tudo que venha também a propiciar essa satisfação pessoal, né, na área da deficiência visual, que é tão importante. Atividades desportivas e recreativas, né, nós temos um grupo que treina semanalmente, que participa de maratonas e participa de atividades, de Olimpíadas, pré-Olimpíadas. Tá? Integração ao mundo do trabalho com a pessoa com deficiência, que é o que a gente vai tratar mais especificamente aqui, e o serviço de proteção social para pessoas com deficiências idosas e suas famílias também. Então, essas são as nossas áreas de intervenção. Eu vou deixar essa caracterização aqui, porque quem é essa pessoa de baixa visão? Né? Então, quando eu for fazer inclusão no mercado de trabalho, não sei, né, da plateia que nós temos aqui, quantas pessoas trabalham com isso em suas empresas, alguma coisa, quem é essa pessoa? Então, a gente já viu que essa pessoa de baixa visão, ela é num número bem maior do que essa pessoa cega. Então, a principal característica, assim, a principal nomenclatura que se dá a isso, tá, é o oftalmologista que vai fazer. Quando a gente vai lá no oftalmologista, ele mede a nossa visão de longe, tá? Dessa visão de longe que ele está nos medindo, sai um número fracionário ou decimal, que é a medida de acuidade visual. E é isso que identifica uma pessoa enquanto cega ou enquanto pessoa de baixa visão. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, a pessoa de baixa visão é aquela pessoa que tem uma visão menor que 20/70 ou maior que 20/400. O que isso me diz? Né? E é uma explicação muito simples, que a gente nunca se deu conta, né? Por exemplo, essa pessoa de baixa visão, esse número fracionário, ele me diz o seguinte: o que uma pessoa de visão normal está enxergando a 70 pés, essa pessoa de baixa visão estará enxergando a 20 pés. E essa faixa etária, assim, da baixa visão, ela vai de 20/70 a 20/400. Então, hoje em dia, uma pessoa é considerada baixa visão, pensando na acuidade de longe, se ela enxergar, tá, a 70 pés, se ela enxergar a 20 pés, que uma pessoa de visão normal estiver enxergando a 70, até se ela enxergar a 20 pés, o que uma pessoa de visão normal enxergar a 400 pés. Aí no quadro ao lado está, então, a pessoa com cegueira, ela vai enxergar inferior a 400 pés. Então, uma pessoa que tem uma acuidade visual inferior a 20/400, 20/600, 20/800, 20.000, 20.500, ela estará sendo uma pessoa considerada cega legal. Tá? E o campo visual também é uma coisa que caracteriza bastante. Então, na baixa visão é um campo inferior a 20 graus, né? E na cegueira é um campo inferior a 10 graus. O resto ali vocês vão poder ler depois no material, mas isso sim, tá? Então, por que eu falo nesses 20/400? Parece uma coisa assim, mas não interessa. Interessa porque, vamos supor assim, a gente está lá numa empresa, a gente vai fazer a inclusão de uma pessoa com deficiência visual e essa pessoa me apresenta um laudo oftalmológico, né, em que o profissional vai colocar, essa pessoa tem acuidade visual, muitas vezes AV, de 20/80. Bom, aí, eu sabedora, né, dessa regrinha, tá, então ela se caracteriza como uma pessoa de baixa visão e ela vai enxergar a 20 pés, o que uma pessoa, que o meu outro funcionário da minha empresa vai enxergar a 80. Então, é uma coisa muito simples, né, mas que às vezes pode aparecer e a gente, por não fazer parte do nosso dia a dia, né, cada um de nós que vai ao oftalmologista, que usa um óculos, nós temos esse percentual lá na fichinha do oftalmologista com toda certeza. Ele vai colocar lá,
fulana de tal, acuidade visual AV de 20/40, de 20/20, com correção, sem correção. Então, isso pode aparecer nas nossas vidas e eu acho que é sempre bem importante a gente desmistificar isso também. Lógico, né? Que se essa pessoa chegar até vocês e tiver passado pela INAVE, ela vai ter outras informações que não só essa. Mas pode acontecer de uma pessoa que ainda não procurou nenhum tipo de serviço de reabilitação, aparecer para vocês chegarem no RH da empresa de algum de vocês com um laudo oftalmológico. E aí a gente vai poder entender um pouquinho mais o que está escrito ali. Os grupos de baixa visão, tá? Como é a maior clientela, nós temos 4 grupos de baixa visão, tá? Que são o primeiro grupo, a pessoa que tem uma baixa visão com visão borrada, por exemplo, como essa figurinha que está mostrando aí para vocês. A pessoa de baixa visão que tem uma perda de campo visual central, tá? Que é essa outra figurinha, então ela enxerga tudo, ela não enxerga o centro. A pessoa que tem uma perda de visão periférica, que é ao contrário, ela enxerga o centro e não enxerga a periferia. E aí, esses 3 grupos, tá? São basicamente os 3 grupos de pessoas na baixa visão. E aí a gente tem cada um deles com N motivos, N nome de patologia, coisas diferenciadas, mas esses são os grupos. Tá? E quando essa pessoa for, por exemplo, encaminhada, veio aqui no INAVE, vamos dizer, o João tem um problema visual, ele chegou até o instituto, ele fez a entrevista com a psicóloga, com o serviço social, ele passou pela avaliação funcional da visão, ele teve um programa, né, de trabalho desenvolvido para ele, cada um tem o seu, e ele vai para uma empresa para ser incluído no mercado de trabalho. Ele vai com essa ficha. Cada pessoa aqui do INAVE, nós temos atualmente 165 usuários, todos eles têm uma ficha dessas, tá? Quer seja criança, vai para o profissional que trabalha com ela, escola, vai para a escola, vai para o médico que encaminhou, vai para a empresa enquanto inclusão no mercado de trabalho. O que essa ficha, tá? Ela vai ter? Então, o João chegou lá na empresa de algum de vocês, ou chegou numa empresa, e ele vai levar isso junto. Então, lá eu vou colocar como é que é a visão de perto, mesmo que o oftalmologista já tenha feito essa indicação. Tá? Na baixa visão, existem métodos, instrumentos próprios, distância própria, então vai estar lá escrito qual é a visão desse João, né? Com o olho direito, com o olho esquerdo, com ambos os olhos, com e sem correção. Vai também a informação da visão de longe, nos mesmos moldes, cada olho com e sem correção. E aqui uma coisa bem importante, que essa visão de longe, na baixa visão, ela começa a ser testada a partir de 3 metros de distância, diferente da avaliação clínica, que é a 20 pés ou a 5 ou 6 metros. E aí a gente se pergunta assim, nossa, mas quando eu faço uma avaliação no oftalmologista, eu não fico a 5 metros, né? Não, eles fazem uma proporção, uma regrinha de 3, porque quando a gente vai ao oftalmologista, tem o quê? No máximo 2 metros, talvez, ou entre 2 e 3, mas tem a luminosidade, tem vários outros fatores que podem fazer com que ele quantifique, sim, também a nossa acuidade visual para longe em 20, né, numa fração numérica em que o numerador seja 20. Tá? Mas aqui vai bem específico na baixa visão. O contraste, que é uma outra função visual importantíssima, né, que não é testada no consultório clínico, mas que aqui a gente tem instrumentos para testar, que é o quanto essa pessoa tem de sensibilidade ao contraste, né? E lá vai direitinho, né, qual a necessidade específica da pessoa nesse quesito específico, tá? E ainda vai sobre a luminosidade, a visão de cores, com testes específicos que também a gente tem na baixa visão, o campo visual, tá? Que é uma coisa muito, muito importante. Essa avaliação funcional, ela é pautada nas funções visuais básicas, que excedem, que passam além da acuidade visual, que é o que é medido no oftalmologista. O oftalmologista mede a minha acuidade visual para perto e para longe, ele mede a nossa saúde do olho, ele mede a pressão do nosso olho, mas, normalmente, a questão de luminosidade, a questão de visão de cores, a questão de campo visual, não são coisas medíveis ou medidas normalmente nos consultórios clínicos. A não ser, por exemplo, o campo visual, que seja uma pessoa que tem um glaucoma, por exemplo. Aí o médico vai encaminhar por uma medida de campo visual específica em função da patologia. Mas esse campo visual é medido aqui no Instituto, tá? Que é o quanto uma pessoa consegue enxergar numa esfera de 360 graus,
bem específico. E aqui eu faço, assim, sempre um parecerzinho, assim, levo para a parte prática, né, que cada um de nós pode fazer essa medida. Se nós estendermos os nossos braços, por exemplo, né, na linha horizontal, e fecharmos um dos nossos olhos, por exemplo, no caso aqui eu estou fechando o olho direito, tá? O meu braço, e fixa um ponto na minha frente. O meu braço esquerdo, eu estou ocluindo o olho direito, o meu braço esquerdo eu tenho noção que ele está ali, mesmo sem eu precisar mexer ele. E o meu braço direito não. E aí eu vou aproximando o meu braço direito até ele entrar no meu campo de visão. Bom, aqui ele entrou, tá? Esse é o ângulo de visão do meu olho esquerdo, e o contrário do direito. Então, muitas vezes, né, a pessoa tem essa deficiência e passa muito desapercebido porque ela não mexe na acuidade visual, ela não mexe no quanto eu enxergo. Então, sempre que o problema aparecer na acuidade visual, ele é muito fácil de detectar. Eu não estou enxergando, eu não leio a placa, eu não leio... Isso é fácil. Agora, quando o problema é campo visual, e muitas vezes é só o campo visual, a pessoa demora muito tempo para se dar conta disso. A gente recebe aqui várias crianças, né? Já aconteceu de não ter campo visual, mas ter uma acuidade boa, aí vai para o oftalmologista, não, a acuidade é ok, não, nem usa óculos, mas o problema é de campo visual. Isso pode aparecer. Ele é muito fácil de aparecer em algumas patologias de perda visual adquirida, por exemplo, como o caso de glaucoma, que é a pressão alta do olho, por exemplo. A pessoa vai perdendo o campo visual e ela não se dá conta disso, né? Porque ela tem acuidade, porque ela enxerga. Então, é uma outra coisa que, ao receberem alunos que passarem por nós, essa informação sempre vai constar nessa ficha. E aí vai aparecer o parecer, né? O João frequenta o Instituto, está em processo de reabilitação nos programas de orientação à mobilidade, de tecnologia assistiva. Então, no parecer sempre vai dar o retrato do que esta pessoa vai estar fazendo aqui na instituição. E aí, observação, né, que cada um dos itens são avaliados e dar sugestões de resolver isso. Por exemplo, uma informação assim, para vocês terem noção do que é isso. O João enxerga 20/70, tá? Então, ele fica classificado dentro da baixa visão para longe moderada. O que ele precisa? Ele precisa que as escadas tenham contraste, que a distância dele, do que ele vai ler da tela de computador seja tantos centímetros. Por outro exemplo, a visão de perto. O João tem 80 de visão para perto, o que significa que ele enxerga a letra Arial, negrito, no tamanho, na fonte 20, na fonte 15. Então, cada uma das avaliações dessas funções visuais básicas, além da informação técnica, porque ela vai para o oftalmologista, vai ter também a informação para aquela pessoa que é leiga, que não entende o que está escrito ali, mas que vai existir uma maneira de interceder, como vai poder ajudar nesse sentido. Então, essas informações sempre vão estar ali. O que é, então, a cegueira legal, cegueira total ou amaurose, tá? Para efeitos legais. Então, vai aparecer, lembra aquele slide antes ali? Se aparecer o 20/40, 20/400, acima de 24, inferior a 20/400, a pessoa é cega legal. Então, vai assim, para efeitos legais, ela pode ser cega legal, mas para baixa visão, ela pode ter uma outra funcionalidade. Então, isso é uma coisa bem importante que eu sempre falo. Na deficiência visual, a gente tem duas avaliações, se é que a gente poderia dizer assim, a visão de longe e a visão de perto. A classificação em cegueira legal, ela sempre vai levar em consideração a visão de longe. Então, é o 20 pés, é os 5 metros, é os 6 metros. Mas não necessariamente uma pessoa de visão de cegueira legal, levando em consideração a acuidade visual de longe, ela será uma cega na questão de perto. Por exemplo, eu posso ter uma pessoa que tenha 20/800 de acuidade visual para longe, cegueira legal, mas ela pode ser uma pessoa, por exemplo, para executar funções de visão de perto, plenamente satisfatória, por exemplo. E é uma coisa que, quando se fala em mercado de trabalho, é uma coisa bem difícil de se entender. Então, a pessoa vai lá com um diagnóstico, um laudo referenciado de cego legal, né? E aí, empiricamente, a gente pensa, bengala não enxerga nada. Mas daí a importância da avaliação funcional. Essa mesma pessoa, que é um cego legal, ela pode ser incluída no mercado de trabalho, fazendo um trabalho no computador ou vendo planilhas, com uma funcionalidade, com uma satisfação muito grande. Então, é bem importante a gente ter essa noção, que na deficiência visual,
além, né, da baixa visão ser o maior número, também essa cegueira legal, tá? Ela é muito relativa quando se fala em deficiência visual. Tá? Então, a cegueira legal normalmente vai aparecer como conta-dedos, percebe vultos, claro escuro, percepção da direção da luz, e a amaurose, que daí é ausência total de visão, que dentro dos cegos é bem difícil. Normalmente, mesmo o percentual das pessoas com cegueira, elas têm ou percepção de luz, ou percepção de vultos, se direcionam por essas né, habilidades, vamos dizer assim. Tá? Então, a cegueira total, a amaurose total é rara. Somente algumas patologias, muito raras, tá, faz com que aconteça isso, que é assim, nem sequer a percepção luminosa. Tá? E aí vocês vão ter ali bastante coisas ali que vocês vão poder ler depois, porque eu sei que o tempo é curto, né, em que assim, ó, a definição funcional é baseada, né, pelo Conselho Internacional de Oftalmologia, levando em consideração essa visão de longe, e o CID, né, dessas patologias vai ser sempre o CID H54. Tá? Então, assim, quando a gente pegar um laudo oftalmológico em que aparecer ali CID H54, tá, é sempre relacionado à visão. Então, vai ser H54 ponto, e aí vai ter várias das classificações, mas sempre o 54. E o CID-10, tá, que é novo, é uma coisa nova que surgiu recentemente, alguns anos atrás. Por quê? Porque o pessoal, né, as pessoas eram sempre classificadas nisto, no CID, levando em consideração a visão de longe, H54, cegueira. Aí foi criado o CID-10, tá, que ele faz uma classificação estatística internacional das doenças e problemas relacionados à saúde. E aqui, nesse CID-10, agora, que é mais recente e que infelizmente é pouco utilizado ainda, ele dá avaliação funcional. Então, ele dá o CID H54, mas ele coloca a pessoa também nas suas habilidades. Ele clarifica para quem está recebendo essa pessoa, sim, ela tem uma cegueira legal, mas ela tem habilidade essa, tá? Porque ele avalia bem maior. O que acontece aqui, por exemplo, em Caxias, na nossa região, tá? Até no Rio Grande do Sul eu posso dizer isso. Existem poucos profissionais que fazem avaliação, por exemplo, funcional. Então, o INAVE, ele tem uma parceria muito grande com os oftalmologistas e até com o INSS também, em que, por exemplo, se a pessoa chega com CID H54, eles encaminham, e com o próprio serviço público também, a prefeitura, eles encaminham para o INAVE para que a gente possa, então, fornecer a eles a avaliação funcional, né, que vai junto com essa avaliação clínica, que muitas vezes vai estar lá o CID H54, cegueira legal, mas que a gente possa apontar e avaliar as habilidades que ele possui ainda. Deixa eu voltar aqui, ó. Ali até eu botei uma fonte, né, que é bem legal se vocês quiserem pesquisar um pouco mais, entender um pouco mais sobre esse CID-10, que fala de funcionalidade. É bem legal a gente, né, ver um pouquinho mais, se houver interesse, né. Essa portaria também, eu coloquei aqui para que vocês possam, né, pesquisar um pouco, não é nem a ideia da gente estar falando aqui, tá? Quem é que é considerado, né? Ela ainda é um pouco antiga, de 2008, tá para ser mudada em 2022, esses valores numéricos da acuidade, mas ainda não está em prática, então o que vinga ainda, o que está em vigor é essa de 2008, em que ela classifica, né? Exatamente quem é a pessoa de baixa visão, quem é a pessoa de cegueira legal, e fala um pouquinho ali do CID também. Isso, se vocês tiverem interesse em pesquisar, em ir atrás. Quem é o surdo cego? É a nossa outra população, né? Nessa parte a gente tem bem poucas pessoas, tá? Em que a surdo-cegueira não basta assim, a gente pensar assim, leigamente, bom, eu junto uma pessoa cega com uma pessoa de surdez, não, né? É uma outra categoria, a metodologia de trabalho é uma outra metodologia. Vocês imaginem uma pessoa que é surda e cega, ela não ouve a descrição de quem é cego, mas também ela não vê os sinais do surdo cego. Então, a metodologia de trabalho com essa pessoa é totalmente diferente. Nós não temos hoje em dia aqui conosco nenhum clássico surdo cego, clássico que nasceu surdo cego. Tá? Nós temos, às vezes, pessoas com baixa acuidade visual, com surdez com baixa visão, cegueira, né, com perda moderada de acuidade visual, mas o clássico surdo cego, nós não temos ninguém. E hoje em dia, tá, é uma questão assim bastante nova, quem lida
né, que o mercado de trabalho está vendo isso, que é a visão monocular. A visão monocular entrou, a partir deste ano, como uma deficiência visual, como população-alvo, né, população a ser atendida enquanto deficiência visual. E a visão monocular, ela é popularmente conhecida como cegueira de um olho, tá? Presença de visão normal em um olho e cegueira no outro olho, total ou parcial. Isso era o que existia antes, tá? Então, assim, para nós era a pessoa que perdeu a visão num olho, mas no outro olho ela tem uma perda visual, ela é uma baixa visão, ela tem uma perda total ou parcial, é visão monocular. Hoje em dia, tá, isso mudou um pouquinho. Tá? O que acontece? E é uma briga bem grande no Conselho Brasileiro de Oftalmologia contra isso. Hoje em dia, a pessoa que não tem visão no olho, mas que tem até visão normal no outro, por exemplo, agora eu vou falar um termo que vocês já devem ter, 20/20 de visão no olho. Não enxerga nada do olho direito, mas no olho esquerdo ela tem 20/20 de visão. O que isso me diz? Que essa pessoa perdeu a visão ou não tem visão no olho, mas ela tem visão normal no outro olho. Então, para nós que trabalhamos na área da deficiência visual, e várias populações nisso estão fazendo um movimento contra, porque o que acontece? Essa pessoa, se vocês forem ver lá nas listas de profissão que elas podem exercer, elas só não podem ser pilotos de avião, só. No restante das funções, elas podem executar qualquer uma delas. Porque essa pessoa acontece o quê? Ela é cega de um olho, mas ela não precisa de nada especial no outro olho. Ela não precisa de material ampliado, ela não precisa de recurso, muitas vezes ela não precisa nem de óculos. E aí, qual é a briga, principalmente das pessoas com deficiência? Tá? De instituições que têm pessoas com deficiência. A briga é a seguinte, eles se sentem muito desprestigiados ou prejudicados, se a gente pode usar essa palavra, em função, quem vai ser empregado enquanto cota, enquanto pessoa com deficiência visual? A pessoa monocular, que tem visão normal no outro olho, ou baixa visão, ou até mesmo cego, né? Então, isso é uma coisa que está pairando por aí, assim, né? A gente que vive neste meio, tem muitas instituições fazendo, né, movimentos contra, tem o próprio Conselho Brasileiro de Oftalmologia se pronunciando a respeito também, tá? Lógico, né? Aqui tem uma ressalva bem importante, assim. Se a pessoa perde essa visão, tá? Vamos voltar lá para o João. O João é um funcionário de uma empresa e ele teve um acidente automobilístico, por exemplo, ele perdeu a visão do olho direito. Aí ele perdeu totalmente, mas ele tem visão no olho esquerdo. Ele vai, sim, passar por um processo de reabilitação. Por quê? Porque o nosso cérebro é acostumado a enxergar com os dois olhos da mesma forma. Tá? Vai informação visual de um olho, vai do outro, ela se cruza no quiasma óptico, ela vem, a resposta é dada. Se, por algum motivo, nós perdermos a visão de um olho, nós vamos passar por um tempo bem interessante de dificuldade visual, principalmente com a noção de profundidade, com a noção de distância das coisas e de campo visual. Imaginem vocês assim, isso foi uma experiência que já foi feita, tá? E cientificamente feita. Se nós ocluirmos um dos nossos olhos por mais de 24 horas, entre 24 horas e 48 horas, o nosso cérebro já vai começar a apresentar dificuldades na noção de profundidade, dificuldades na noção de movimento, de perder o movimento, né? De estar retinho, me fugiu a palavra agora. Vai perder, por exemplo, se nós ocluirmos o nosso olho por 24 horas, nós já vamos ter dificuldade, por exemplo, de enchermos uma xícara de café. Nós somos capazes de encher e ter essa dificuldade de profundidade, de estar achando que estamos botando dentro da xícara, estamos botando do lado da xícara, por exemplo. Né? Ou a dificuldade de descer uma escada, de saber a distância que está aquele degrau. Vamos começar a arrastar o pé. Se tiver alguma coisa na nossa frente, nós vamos achar que ela está mais longe e nós vamos tropeçar nesse obstáculo. Tá? Então, sim, a pessoa que vira uma pessoa de visão monocular, sim, ela vai precisar de um trabalho de reabilitação, com certeza. Tá? Mas, pela neuroplasticidade do nosso cérebro, o que vai acabar acontecendo? O nosso cérebro vai se acostumar a essa visão e vai executar todas as funções. Lógico, vai ter um problema de campo, vai fazer uma compensação de campo, perdi o campo visual direito, então na hora que eu vou estar dirigindo, por exemplo, eu não vou contar muito com o meu espelho retrovisor direito, eu vou ter que contar mais com o meu espelho retrovisor de cima e do lado esquerdo, por exemplo. Isso é um processo de reabilitação. E nesse sentido, sim, a INAVE trabalha com essas pessoas que tiveram AVC, por exemplo, e vêm com esse problema.
passam por um processo de reabilitação aqui, mas não que seja população, para ter atendimento aqui no INAV, naquelas áreas de intervenções que a gente falou antes. Tá? Isso é bem interessante, né? Porque isso tem bem a ver com o mercado de trabalho, com situações que vocês podem vivenciar na inclusão no mercado de trabalho. Essa lei aqui também eu coloquei para vocês, até que se vocês quiserem, né, pesquisar um pouquinho mais, né, o que é a visão monocular, que é a cegueira de um dos olhos. Esta agora, de 2021, diferente dessa aqui, ó, gente, tá? Que era o que pautava os nossos trabalhos anteriormente. Então, assim, para nós era a população, né, era cliente de deficiência visual e podia acessar todos os benefícios, BPC, cotas, era um monocular, desculpa, nessa condição aqui. Hoje em dia, o monocular tem esta condição. Tá? Então, ao recebermos pessoas aqui com a visão monocular e visão normal no olho, nós sim acolhemos, fizemos todos os encaminhamentos, damos todas as informações a respeito do aspecto legal, do que ela pode ser beneficiada, sim. Tá? Isso é feito, e se houver necessidade, passa por um processo de reabilitação. Mas não é uma pessoa que vai ficar tendo atendimento aqui conosco. Ela não vai precisar que a gente intervenha em nenhuma situação. Aqui algumas leis, eu coloco aqui algumas leis que tratam desse assunto, para que se vocês tiverem interesse, né, a gente está sempre se atualizando, né, provavelmente agora em 2021 tenha outras e assim vai, mas essas são algumas que norteiam e que pautam, assim, a inclusão no mercado de trabalho, que talvez vocês tenham interesse em saber um pouquinho mais, né. Gente, eu não sei se até agora, assim, tá tudo ok, todo mundo tá confortável em me ouvir, alguém quer fazer alguma interrupção, ficou alguma coisa, ou eu posso seguir, porque eu disse, né, vou voltar a repetir. Eu engato a primeira e vou, tá? Então, se alguém precisar de alguma coisa, por favor, interrompa. Ou faça ali, através, né, das meninas, através do chat, alguma coisa. Vamos lá. Então, assim, falar um pouquinho, por que eu falo um pouquinho da orientação e mobilidade aqui, né? Porque a gente pensa, essa pessoa que eu vou incluir lá, ela é baixa visão e ela precisa de usar uma bengala, por exemplo, tá? E aqui existe uma coisa nova também, tá? Muitos de vocês provavelmente já devem ter visto em algum momento da vida de vocês pessoas andando de bengala na rua, por exemplo, né? A bengala é o instrumento, né, de orientação e mobilidade da pessoa com deficiência visual. Só que hoje em dia nós temos algumas diferenciações nisso, tá? Então, quando a pessoa chegar aqui no INAV, ela faz a avaliação, ela faz a entrevista, ela passa na minha avaliação funcional da visão e ela pode ou não ser encaminhada para avaliação na área de orientação e mobilidade. E não necessariamente só o cego vai usar bengala, ou só o cego vai passar para orientação e mobilidade. Não. O baixa visão muitas vezes também vai. E aí vai existir uma diferenciação bastante interessante, que é uma coisa bem nova, que a gente anda divulgando, mas que até a gente conta com o apoio de todos para divulgar, que é a pessoa de baixa visão que utiliza a bengala. Então, na orientação e mobilidade nós temos assim, se nós encontrarmos uma pessoa com uma bengala branca, isso significa para mim que ela é cega. Se nós encontrarmos na rua uma pessoa com uma bengala verde, isso sinaliza para mim que ela é uma pessoa que é pessoa de baixa visão. E se nós encontrarmos na rua uma pessoa que tiver uma bengala branca e vermelha, ela é uma pessoa surdo-cega. Por que isso é recente, vamos dizer assim, tá? Porque normalmente, isso data assim de uns, olha, no máximo 5 anos atrás. Antes era só a bengala branca, era o cego que usava. Aí o baixa visão era aquela pessoa que ficava meio embaixo do muro. Por exemplo, um exemplo bem prático. Uma pessoa de baixa visão, vamos usar o João de novo, ele é baixa visão, tá? E ele, por exemplo, enxerga um celular, vamos pegar o celular e vocês vão ver ele vendo o celular aqui de pertinho, por exemplo. Ou lendo um livro no ônibus mais próximo, ou fazendo qualquer coisa assim da visão de perto. Aí o João desce do ônibus e monta uma bengala e sai usando a bengala. O que empiricamente, né, culturalmente a gente vai pensar, meu Deus, o que é isso? E a gente ouve muito pegadinha, a gente assiste muito na televisão, gente, né? Mas sim, né? O que isso vai me dizer? Essa pessoa, esse João, ele tem uma acuidade visual muito boa para perto, ele funciona bem para perto, mas ele tem uma perda de campo periférico, por exemplo, que faz com que ele tenha uma cegueira noturna. E aí sim ele precisa usar bengala. Ou ele é naquele grupo de baixa visão, por exemplo, que ele tem ele tem ausência de visão periférica. Ele enxerga só aqui no centro. Ele não vai enxergar degrau. Se ele estiver enxergando na frente, o que está na frente, ele não enxerga o que está embaixo. E ele vai precisar usar bengala. E era uma
uma parcela da deficiência visual, baixa visão, que sofria muito, muito preconceito, né? Porque às vezes as pessoas maltratavam, não, peraí, tu tá ali ouvindo o celular, o que que acontece? Então isso é bem importante, quanto mais a gente puder divulgar isso, tanto melhor, porque então isso sim vai fazer a diferença na vida dessa pessoa enquanto inclusão social, que é uma das nossas propostas, né? Que a pessoa ao vê-la na rua entenda, bom, ele vai conversar comigo, ele vai me enxergar, mas ele está usando uma bengala verde, talvez sim ele precise de auxílio para atravessar a rua, e eu posso me aproximar dessa pessoa e pedir, tu necessita de auxílio? Sem constrangimento para a pessoa que está oferecendo ajuda, porque isso é muito normal, isso é bem cultural e a gente ouve muito aqui, né, principalmente dos cegos, que às vezes eles ficam numa esquina esperando ajuda muito tempo, porque as pessoas não têm até, não por maldade, às vezes elas têm até receio de chegar e oferecer ajuda. Né? Isso é muito importante, isso é inclusão social. Né? A gente busca assim, quantas vezes, né? Ai, será que eu vou lá ajudar? Será que não? Será que a pessoa vai se ofender? Será que um cego, por exemplo, se ofenderia se ele é um colega meu de trabalho e ele ali no momento de almoçar se sujou a blusa, derrubou, né? Apesar de essa pessoa ter, né, ser orientada nas atividades de vida prática, como utilizar o talher, como fazer para você, ela pode. Será que nós vamos ter a tranquilidade de dizer, olha, João, tu derramou molho na tua roupa, está toda suja? Ou o teu rosto está sujo? Nem sempre. Né? Então, isso é uma desmistificação da deficiência visual que eu sempre trago junto, e quando eu falei lá, né, que é importante desmistificar, é isso é inclusão. Né? Então, a orientação à mobilidade é um programa específico aqui na instituição, tá? Que ela trabalha, né, é uma profissional específica que faz isso, tá? Então, ela vai avaliar a habilidade que essa pessoa tem também, né, de fazer essa orientação, também essa mobilidade com segurança. Então, ao ser incluído essa pessoa no mercado de trabalho, além dessa avaliação também existir por escrito, ela é física. Por exemplo, o João vai lá na firma de vocês, vai numa firma, vai ser incluído, lá ele é cego, ou ele é baixa visão e utiliza bengala. O profissional, né, de orientação à mobilidade vai até o local de trabalho e vai fazer essa inclusão física, pessoal, fazendo toda, né, a deambulação lá pelo ambiente de trabalho, mostrando onde fica o banheiro, mostrando onde fica o refeitório, construindo com essa pessoa, com esse João que vai ser incluído no mercado de trabalho e usa a bengala, todo um mapa mental, fazendo com que ele tenha, sim, toda a segurança de andar por esse ambiente. E uma curiosidade aqui, né, de todo esse pessoal que a gente incluiu ao longo desses 9, 12 anos, eu com 30 anos de profissão, nunca a pessoa que passou por um programa de orientação à mobilidade teve um acidente muito grave ou chegou, né, a ter um acidente letal, morrer, nunca, tá? Porque, assim, esse trabalho, ele é muito, digamos assim, quando a pessoa passa por um trabalho de orientação à mobilidade, digamos, né, chegou aqui para nós, tá em processo de reabilitação, tá? Até a gente enviar, por exemplo, para o mercado de trabalho, ou incluir, ou largar currículo dessa pessoa, enviar para alguma empresa, ele vai estar reabilitado em orientação à mobilidade. Jamais nós vamos mandar, por exemplo, um João, que está em processo de reabilitação aqui para nós, para inclusão em mercado de trabalho. Salvo, lógico, se aconteceu um acidente, né? Se ele está lá naquela firma e aconteceu depois. Mas toda pessoa que sair do INAV, tá? Ela vai sair pronta, vamos dizer assim, né? Nesse programa de orientação à mobilidade, para ir para uma empresa, para ser incluída no mercado de trabalho, com essa assessoria do profissional que vai fazer todo esse conhecimento e essa adaptação ao ambiente de trabalho dele. Um pouquinho aqui eu falo do cão-guia. Só por curiosidade, não temos em Caxias ainda, não temos aqui no Rio Grande do Sul, tá? Mas existe já uma lei, existe até um dia, né, internacional do cão-guia, né, que em Porto Alegre existe, né, que é uma outra lei também. Digamos que um João vai ser incluído no mercado de trabalho e ele já tem um cão-guia. Então, existe todo um aparato legal que protege, né, que direciona e que organiza toda essa inclusão com o cão-guia. Tecnologia assistiva, tá? A gente chama popularmente de TA. Né? É um termo novo também, e é tudo que se possa imaginar que possa assistir melhor essa pessoa com deficiência visual. Tá? A gente faz um link também assim, a tecnologia assistiva, computador, celular, não. E eu vou mostrar por quê. Ó, essa é uma frase desse profissional aqui que eu acho assim que explica muito, né?
Para as pessoas sem deficiência, a tecnologia torna as coisas muito mais fáceis. O WhatsApp, o Waze e por aí vai. Mas para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis muitas vezes. Né? E nessa parte da tecnologia, vocês vão ver que são adaptações às vezes tão simples, chega a doer de tão simples que são, e fazem toda a diferença, tornam as coisas possíveis para essas pessoas. Aqui vai ter um pouquinho de desenho. Por exemplo, aqui, tecnologias para a vida diária. Ali nós temos alguns adaptadores, para segurar o lápis, engrossadores de lápis. Tá? O plano inclinado, muitas vezes a pessoa está lá, ela tem uma excelente acuidade visual, uma funcionalidade visual muito boa para perto, tá? Mas ela tem uma distância para isso, né? Então, lá naquela avaliação vai existir assim, né? Avaliação, visão de perto, tarará, valor, sugestão. Sugerimos que a pessoa use um plano inclinado. Muitas vezes a pessoa precisa aproximar muito do que vai enxergar, fazendo sobre. Então, às vezes precisa de um plano inclinado, que pode ser uma mesa inclinada, pode ser um porta-bíblia, tá? Vai fazer toda a diferença. Vejam como é simples, né? Precisa um engrossador, pode ser até uma massinha de modelar em volta de um lápis. Pode ser um daqueles macarrões, sabe, que a gente compra de usar em piscina, e aí por aí vai a criatividade, né? Comunicação aumentativa e alternativa. Então, vamos pensar naquela pessoa incluída que não fala. Né? Como ela vai se pronunciar? Como ela vai se comunicar? Então, existem várias tecnologias assistivas que a gente tem aqui. Aqui alguns softwares específicos que, se alguém tiver interesse em colocar lá, né, no Dr. Google, que tudo sabe, e saber um pouquinho a respeito também, tá? Aqui, essa aqui é especificamente a pessoa, ou a criança, ela vai apertar em cada um desses desenhos aqui e ela vai se comunicar através dos desenhos. Ele vai falar. Então, essa pranchinha aqui, esses desenhos, eles são específicos para a pessoa. A gente troca esse papelzinho, né? Vamos dizer, o João está lá incluído, né, numa empresa de vocês, e ele precisa conversar, ele precisa dizer o horário de banheiro. Vai ter ali um papelzinho específico para ele, em que ele vai poder pegar isso aqui, lá para o chefe dele, e apertar lá e mostrar, né, o que ele quer falar, por exemplo. Tá? Na escola, a gente usa muito isso. Outros recursos também de acessibilidade, tá? Que são assim os mouses adaptados para as pessoas que têm uma hemiplegia, uma dificuldade de movimento na mão ali. Tá? Isso aqui é uma linha Braille, tá? Isso aqui funciona muito bem e é especialmente usado na surdo-cegueira, tá? Em que a pessoa vai surda e cega, ela vai utilizar o sistema Braille, mas isso aqui na frente, tá? Os pontinhos Braille vão pular para cima. Então, a pessoa vai estar digitando e ela vai estar ao mesmo tempo, como ela não enxerga e não ouve, ela vai estar lendo o Braille tatilmente. Tá? Esporte e lazer. Coisas muito simples. Aqui, ó. Aqui a gente está vendo um jogo de goalball, tá? Que é um jogo onde as pessoas cegas, baixa visão ou até videntes podem fazer, desde que eles estejam com os olhos vendados e a bola tem um guiso e o jogo é executado assim de joelhos. Aqui, por exemplo, uma coisa muito simples. Isso aqui é uma adaptação que nós fizemos aqui no Instituto, tá? Um baralho, a pessoa tinha um problema de baixa visão e tinha um problema motor. Ela não conseguia segurar as cartas. Então, são cartas que já existem no mercado, com ampliada, vamos dizer assim. A gente colocou braille também. E como ela não podia jogar uma canastra, que eu não jogo, mas segurando todas as cartas na mão, é uma caixinha, tá, de sorvete com areia dentro, em que as cartas são colocadinhas ali. E aí eu tenho certeza que cada uma de vocês vai pensar, meu Deus do céu, que coisa mais simples. E faz a diferença, né? Então, aquele meu João lá, que gostava de jogar canastra, que perdeu a visão, que perdeu o movimento, que tem baixa visão, ele pode continuar fazendo. É lazer, é prazer, né? E é possível, e é tão simples. Né? Outras adaptações, por exemplo, arquitetônicas, né? Que são aqui. Esse aqui é um banheiro altamente adaptado, lógico, né? É o ideal, mas essa aqui é uma adaptação nossa, aqui do Instituto. Uma escada, ela é clara, então o que foi feito? Os corrimãos são pretos, e aqui ela tem as tarjinhas, ó, porque notem bem, quando a gente desce, né, a gente enxerga, e quando a gente sobe, praticamente não se enxerga, se não tiver aqui um contraste. Então, o que foram colocadas? Tarjinhas, que tanto servem para o baixa visão, amarelo, quanto serve, né, também, isso aqui é uma lixa, quanto serve para o cego também, que vai estar usando a bengala e que neste momento vai estar sentindo essa diferença. Então, para o cego é feito em toda a extensão da escada, por quê? Porque ele vai estar usando a bengala. Para o baixa visão é feita
só de um ladinho para quem desce, um ladinho para quem sobe, porque ele vai estar com a mão no corrimão e ele vai estar, né, digamos, baixa visão que tem um problema de campo visual. Ele vai estar olhando para baixo, ele vai enxergar. Tá? Todas essas adaptações, eu volto a dizer para vocês, esse é um trabalho que o INAV executa. Então, quando ele for na empresa, o João vai ser lá incluído. A gente vai fazer uma visita, vai a professora de orientação e mobilidade fazer um mapa mental com o João, vai a pessoa que vai dizer, olha, essa escada aqui ele vai usar, então a gente sugere que talvez sejam colocadas assim, 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 né, desta forma. Tá? Então, tudo isso é um trabalho que a gente faz. O piso tátil, o piso alerta, né, que isso vocês provavelmente devem ver na rua, e eu não sei quantas de vocês, né, até porque não é parte de... entende qual a diferença desses dois pisos, por exemplo. Tá? Eu já ouvi de pessoas dizerem assim, de pessoas construtoras, a lei agora diz que a gente tem que botar. Então, a gente botou um de cada um para ficar legal, assim, um reto e um de bolinhas, um reto e de bolinha. Então, para quem não sabe, o que acontece? Este piso aqui, com essas linhas retas, ele diz, ande, é direcional, pode andar. Quando aparecer alguma coisa assim, opa, para, obstáculo, ou é uma esquina, ou é um poste, tá? Este aqui é o piso alerta, parou. Esse aqui é o piso siga. E aí, agora sabendo isso, dê uma olhadinha quando vocês andarem aí pelas ruas, vocês vão ver verdadeiras aberrações. Tipo, esse piso muito perto, por exemplo, das árvores, né? Então, sigo, no chão tá bom, mas tem um obstáculo aéreo. Aí não funciona. Ele colocado de maneira errada, esse piso alerta colocado de maneira errada, tá? Porque agora é lei, todas as construções têm que ter, tá? Mas, infelizmente, ou as pessoas não buscam auxílio em instituições que entendam, ou a ABNT. Se a gente abrir a ABNT, lá tá muito claro, né? Mas ainda, agora, sabedoras disso, assim, sabedoras, acho que só temos mulheres aqui, deem uma olhadinha, né, nesses pisos, em supermercados, em órgãos públicos. Uma outra coisa que aconteceu recentemente, que o INAV intercedeu, foi agora, vocês devem ter visto nas esquinas, os rebaixamentos, né? Os rebaixamentos das coisas. O piso lá estava errado. O que acontecia? O piso ele não estava colocado de maneira reta. Então, ele estava colocado de maneira oblíqua, que dava a impressão, e a informação, não a informação para o cego de bengala, em vez de ele ir reto e parar do outro lado da rua, ele ia exatamente oblíquo para o meio da rua, porque essas plaquinhas estavam colocadas de uma forma oblíqua. Então, a gente fez todo um trabalho com a secretaria, que foi muito participativa, assim, com nós, e acolheu a nossa sugestão, de reformar. E talvez vocês até tenham visto em algum momento que eles estavam lá reformando de novo e recolocando esses pisos de alerta e piso direcional da forma correta. Então, está correto agora, porque senão a pessoa iria parar no meio da rua, literalmente. Prótese e órteses são outras, né, tecnologia assistiva também. Tá? Aqui alguns auxílios de mobilidade. Então, isso aqui é aqui no nosso instituto, tá? Então, que a gente tem pensando, voltando àquela coisa do lazer, a gente, através de um projeto, adquiriu um balanço adaptado para cadeirante, em que eles também possam, né? Aqui é um outro usuário nosso, fazendo uma aula de orientação à mobilidade externa, né? O uso da escada rolante, que é um problema para muitos que enxergam, né? Imaginem para quem não enxerga, então a posição correta de colocar a bengala, como tem que estar a bengala para a pessoa, né, não sofrer nenhum risco. Aqui os tipos de bengalas que eu falei antes para vocês, então a bengala longa, tá? Que vai ser essa. Ela é uma bengala branca, normalmente só com a ponteira amarela, né, para a pessoa de baixa visão, por exemplo, que utilizar uma bengala, ou para a pessoa que mesmo cega utilizando uma bengala tem uma resposta à luz, né, ou uma resposta à cor. Outra curiosidade, dentro da deficiência visual, a cegueira adquirida, a última cor que a pessoa que vai ficando cega perde é a cor amarela, a visão da cor amarela. Por isso os sinais são amarelos, por isso as linhas de trânsito são amarelas. Tá? Porque no processo de perda visual que leva à cegueira, é a última cor que se perde. Essa aqui é a bengala do surdo cego, então ela vai ter um gominho amarelo, um gominho vermelho e um branco. Tá? E essa aqui, que é um movimento novo, por isso se chama movimento bengala verde, que é a bengala utilizada pelas pessoas de baixa visão. Então, toda a chance que vocês tiverem, né, nos grupos de vocês, até nos grupos de WhatsApp, puderem nos ajudar a divulgar, isso vai ser bem importante, a gente vai agradecer bastante, tá? Porque ainda é uma população em maior número, mas que sofre muito ainda com o preconceito nessa questão de estar usando a bengala.
Aqui alguns auxílios, né, também ainda em tecnologia assistiva que a gente tem aqui no INAVE, tá? Que são auxílios para aumento, para baixa visão, tá? Esse aqui é um óculos bastante novo, ele foi bastante noticiado recentemente, que é o óculos Orcan, tá? Esse óculos aqui é um óculos para pessoa cega. Ele não tem lentes aqui, é este aparelhinho do lado que vai falar, tipo um scanner. A pessoa vai apertar aqui do ladinho, cego total, tá? Numa reunião, inclusão, uma reunião de trabalho. Todo mundo tem a pauta ali na sua frente. Ele não vai ler. Ele vai poder, por exemplo, botar a pauta na frente dos seus olhos, bater nesse aparelhinho aqui do lado e ele vai ouvir tudo aquilo que estiver ali na frente, que os outros estão lendo, ele vai ouvir. Tá? É um recurso novo, tá? É um recurso bastante caro. A gente conseguiu através de um projeto, só para vocês terem uma leve ideia, assim, ele custa 15 mil reais. Tá? Mas o INAVE, assim, o Instituto, ele prima por isso, né? De fazer projetos, de ter e de mostrar para as pessoas que podem ou que têm ideia de que existe. Então, tudo que existir de recurso mais novo, a gente está sempre se atualizando, a gente está sempre buscando ter aqui, mesmo que seja através de projetos, para que isso esteja ao alcance das pessoas que puderem ou das pessoas que querem lutar por isso, eles têm direito, né? Outros recursos, tecnologias assistivas também, guias para assinaturas, óculos escuros, relógios, existem relógios próprios, existem relógios que falam, existem relógios que a gente abre e dentro tem os pontinhos braille para quem prefere assim. A acessibilidade no celular é maravilhosa. Nós temos um professor aqui que ensina isso para os alunos. Os audiolivros, geoplanos, recursos táteis, maquetes, matrizes, jogos pedagógicos, e aí vai. Uma calculadora que fala, tá? O Soroban, esse é um recurso assim, tipo um ábago, né? Japonês, só que ele é o recurso que se ensina para a pessoa cega fazer contas. Por exemplo, uma criança que está na escola, séries iniciais, ela não vai começar usando calculadora, porque a pessoa vidente não usa calculadora. Eu não dou uma calculadora para o meu filho que entra no pré, que entra na primeira série. Então, esse é o instrumento do cego de fazer contas que se chama Soroban, tem toda uma metodologia própria que é ensinado aqui também. A máquina Braille, para curiosidade assim de vocês, como se escreve Braille, né? O Braille, quem quiser saber mais a respeito, é só nos conectar. Mas essa máquina é a máquina que escreve o sistema Braille. Ela é composta de 6 pontinhos só, tá? Que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, tecla de pular a linha, como uma máquina da datilografia, tá? E ela é o que a pessoa utiliza para escrever o Braille. Tá? Séries iniciais também, a gente, né? Lógico, a partir do tempo que a criança vai crescendo, ela vai utilizando outros sistemas, né? Mas a máquina Braille, para vocês terem uma ideia, ela pesa assim em torno de uns 2 kg, 2,5 kg. Né? É essa máquina que essa criança, por exemplo, que está lá na escola, vai ter que levar todo dia e trazer, que é o caderno dela. É só através daqui que ela vai escrever, por exemplo. E é uma máquina que custa em torno de 2 a 3 mil reais. Só para a gente ter uma ideia de como é este universo da deficiência visual, né? Então, como funciona esse universo? Além da deficiência, ainda os recursos são caros, os recursos de tecnologia assistiva são caros, os óculos específicos são caros. Tá? Nós, enquanto instituto, a gente tem um benefício, vamos dizer assim, uma coisa que nos alegra muito é ter muitos parceiros. Então, os nossos alunos, os nossos usuários, a gente chama, né? Carentes, eles têm o plano da Unimed assistencial. A gente tem várias óticas que dão gratuitamente os óculos para pessoas com deficiência. Nós temos muitos amigos oftalmologistas que, quando a pessoa ainda não tem o plano de saúde ou não pode, atendem graciosamente. Então, assim, a gente tem uma família INAVE muito boa, né? Por isso que eu posso, assim, afirmar para vocês que quando a gente faz a inclusão no mercado de trabalho, vocês podem ficar bem tranquilos, porque ela é, de fato, muito boa. Tá? Aqui é a cela Braille, por exemplo, né? A cela Braille é isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A pessoa vai ler os pontinhos que estão em relevo, tá? E a leitura de uma pessoa deficiente visual congênita é muito boa, tá? Então, ela lê assim muito rápido, diferentemente da pessoa que fica cega. A pessoa que fica cega, todo esse longos 30 anos da minha vida, a gente nunca conseguiu que uma pessoa que ficasse cega conseguisse ler o Braille. Alguma palavrinha isolada, sim, mas a leitura Braille, como o cego congênito, é muito difícil, porque a gente não é treinada tatilmente para essa leitura. Imaginem que aqui, ó, os pontos são muito próximos uns dos outros. Então, a pessoa cega, ela precisa ter uma noção espacial e uma noção tátil tão aprimorada
né? Que, sim, é muito difícil, mas a criança que nasce cega e é alfabetizada pelo sistema Braille, elas leem numa velocidade impressionante. Elas leem até, como uma menina disse assim, eu leio até embaixo das cobertas e engano a minha mãe, que ela acha que eu estou dormindo, mas eu estou lendo. Então, assim, é muito interessante esse aspecto. Aqui a reglete de punção, que é uma outra maneira de escrever Braille, que é bem manual, tá? Só que eu mostro aqui para vocês a título de curiosidade, mas a gente quase não utiliza. Por quê? Porque ao colocar um papel aqui e escrever por essa reglete, que eu vou usar isso para furar os pontinhos, ela é feita toda ao inverso. Então, a criança tem que escrever aqui, tirar o papel, virar para o outro lado e ler do outro lado. Então, isso é uma exigência muito grande. E aí os estudos na área da deficiência visual mostram que sim, a criança pode e deve aprender, mas que a alfabetização ela acontece muito melhor quando utilizada através da máquina. E é assim que a gente trabalha aqui. Plano inclinado, né, que eu falei antes para vocês. Na computação, nós temos alguns softwares, tá? O DOSVox, que eu não vou ler aqui para vocês todo, mas que é o primeiro sistema de voz que apareceu a nível de computador, em que as teclas falam, tá? E aí é utilizada teclas de acesso. E aí aqui eu coloquei até um lugar, se vocês tiverem curiosidade, ele é baixado gratuitamente, de repente, sei lá, eu tenho curiosidade para ver como é que funciona, vou baixar, tem ali as instruções todas. E atualmente, então assim, desmistificando, né? Qualquer teclado, não existe um teclado próprio. Mas então eu vou ter um aluno que vai trabalhar informática com computador na minha empresa e eu preciso ter um teclado específico. Não, tá? Esse aqui até é um teclado, tá, que a gente mostra aqui que não há necessidade disso. Esse aqui foi feito, então foi escrito em letras, né, para baixa visão. Não, por quê? Porque o que a pessoa deficiente visual vai usar? Os atalhos. Então ela vai ter toda uma capacitação para usar. E vocês já podem ver, por exemplo, em qualquer teclado, o F e o J, eles são teclas que têm uma saliência. Vocês já se deram conta? E a partir dessas teclas de saliência é que a gente vai fazer toda, né, a orientação, toda a capacitação para o cego ou baixa visão utilizar o computador de uma maneira, não precisa, o mouse não é utilizado, né? Então não precisa de nenhuma adaptação. Então, de novo, né, desmistificando, meu Deus, fulano vai lá, eu acho que eu tenho uma vaga lá na parte, mas ele vai ter que trabalhar com o computador. O que eu vou ter que fazer no computador? É um computador específico? Eu vou ter que ter gasto? Que tipo de... Nada, absolutamente nada. Né? Esse trabalho anterior, né, de habilitá-lo e de reabilitá-lo, isso é feito pelo INAV. Agora, mais recentemente, daí temos o NVDA, tá? Que eu botei um link ali para vocês também. É um software também, vamos dizer assim, ele é uma aprimoração do DOSVox. O DOSVox era muito limitado. O NVDA faz qualquer coisa. Ele entra em redes sociais, ele faz qualquer coisa. Excel, qualquer coisa que a pessoa vidente faça, o NVDA possibilita a pessoa deficiente visual fazer também. Acessibilidade na web, também, que é uma coisa nova, né? Vocês que liram nesse meio também, eu vou deixar ali para vocês, né? Essa lei, tá? Que fala da obrigatoriedade da acessibilidade nos sítios da internet, já é lei. Então, quando a gente incluir, né, a gente já tem que ter isso muito claro. E aí, aqui eu disse para vocês mais ou menos como fazer. Eu tô correndo um pouco aqui, gente, porque eu vi que eu já passei do horário, né? Eu quero que vocês possam falar um pouquinho também. Audiodescrição, outra coisa também nova, tá? Quem é o público-alvo. Então, existem profissionais capacitados, nós aqui no INAV temos também. Digamos, vocês vão incluir uma pessoa que tem uma deficiência auditiva, né? Fazer audiodescrição também, a gente faz, porque nosso público é o surdo-cego, tá? E essa audiodescrição aqui também, curiosidade, você sabe que na tecla da televisão de vocês tem uma teclinha que vocês podem entrar e ouvir uma audiodescrição em alguns programas? Isso já existe. Então, aqui tem até um passo a passo de como fazer, se vocês quiserem ouvir, por exemplo, de como é alguns programas que já são acessíveis em audiodescrição. É bem interessante, quando vocês puderem, façam para aumentar assim, o universo da gente, né? Aqui alguns sites de cursos e pesquisas, que são de alguns institutos que trabalham assim, junto com a gente, por exemplo, Dorina Noil, né, que foi fundado por uma pessoa cega, que faleceu agora recentemente, o Benjamin Constant, que é no Rio de Janeiro, o Laramara, que é um instituto bastante parceiro nosso, que trabalha com deficiência visual, e aqui alguns outros, né, links para vocês poderem acessar no momento que vocês quiserem. Tem assim um manualzinho,
ouvi falar disso, vou lá, vou acessar, vou pesquisar um pouquinho mais. E aqui, gente, o nosso endereço, contato e tudo mais, para que vocês possam, né, nos acessar. Fica aqui o convite para que vocês venham nos visitar também. A gente tem o maior prazer, é só dar uma ligadinha, né? E divulgar essas coisas assim, que uma hora eu sei que é pouco, a gente falou muito, né? Esse material vai estar disponível para vocês. E agora eu vou calar um pouquinho a boca, quero ver se alguém tem alguma consideração, alguma pergunta, alguma coisa que queira falar. Bom, Cleide, em nome da RH, quero agradecer novamente a tua palestra. Sempre muito bom saber que, né, podemos sim incluir pessoas com deficiência no na nossa empresa, na nossa organização. A gente tem o pessoal do chat está colocando que gostou muito da palestra, que foi muito produtiva, que teve conhecimento sobre como utilizar as ferramentas, né, do audiovisual. E, pessoal, está aberto a perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, a Cleide está à disposição. Passamos um pouquinho do tempo, mas sempre bom, Não tem né? problema, eu estou à disposição. Se as pessoas quiserem continuar, não tem problema para mim. Ó, no chat, muito boa palestra também, não conhecia tudo o que foi explanado, palestra maravilhosa, muito obrigada. Pessoal, alguma pergunta? Como a Cleide falou, o material vai estar disponível, tá? A gente vai ter a matéria e o vídeo no nosso site, no nosso blog, é só acessar as nossas redes, o nosso site. Lembrando da pesquisa, que depois a gente também encaminha o certificado após o preenchimento da mesma, tá bom? Cleide, ó, sou fã do trabalho realizado pelo INAV, obrigada, Cleide, por compartilhar conhecimento. Bom, da minha parte, eu quero, assim, agradecer, né, a paciência. Eu sei que eu falo rapidinho, porque, afinal, né, são 30 anos, cabe, eu quero falar rápido, mas, assim, ó, eu quero me colocar à disposição, tá? Qualquer coisa, se vocês queiram, né, mandar um e-mail, uma pergunta por e-mail, alguma coisa, mandem, tá? Eu não prometo responder no dia, mas, com certeza, eu sempre verifico o e-mail de INAV para ver se tem alguma coisa, direcionem a mim, assim, alguma coisa que queiram, tá? E sempre à disposição, foi um prazer, quero agradecer de novo, né? E quero pedir que vocês sejam nossos porta-voz aí, né? Essas coisas que eu dei essas dicas de avisar, principalmente da bengala, né? De estar podendo falar da precocidade, né? De conhecer pessoas, de estar encaminhando o mais cedo possível, da prevenção também, e super importante, né? Essa prevenção das pessoas terem essa noção do diabético, de prevenir crianças, né? Muitas crianças, assim, a Organização Mundial de Saúde diz que criança a partir de 3 anos tem que ser encaminhada ao oftalmologista, tem que fazer avaliações anuais. Crianças com estrabismo, que nunca é normal, e por aí vai, né? Então, assim, dúvidas, qualquer coisa, eu vou estar sempre à disposição, tá? Foi um prazer, quero agradecer de novo a RH Serrana pelo convite e nos colocar à disposição, não só eu, mas como todo o Instituto, todo o INAV, para qualquer coisa que vocês necessitem. Muito obrigada. Cleide. Tenham um bom dia. Bom dia, pessoal. Ótimo restinho de semana. Tchau, tchau. Tchau.